disponibilizar as aulas no YouTube. Por isso que a gente grava aqui. Então, essa é a gravação da primeira aula do curso de LibreOffice Calc. Certo, gente. Então, a gente está fazendo esse mini curso em grupo, né, pelo Label. Quem vai ministrar sou eu, Beatriz Nogueira, a Rafa, que está aqui presente falando também, o Vitor Cardoso, e sob orientação da doutora Kátia Cristiane G. Candioto, que também estava falando aqui com a gente, tá? Para começar, o que é o Label, né? Que é o que. Ai, nossa, gente, sério, eu tô muito nervosa hoje, Kátia, me ajuda. Que é o projeto que a gente faz para disponibilizar os minicursos, né? O Label é um laboratório maker aqui da EEL, USP, foi criado em 2018 com o objetivo de projetos dedicados ao ensino e aprendizagem, prática de técnica de fabricação e disseminação de conhecimentos em softwares livres. Daí, gente, eu deixei aqui, inclusive, o link do site da Label. Vou apresentar aqui para vocês o site. Que mostra aqui também, ó, em minicursos, todos os minicursos que a gente já ministrou pela Label. O Diagrams, que esse daqui fui eu que ministrei, o Canva, que foi a Rafa, o de HTML, o Project Libre, o Ubuntu, que foi o Vitor que ministrou, o Calc, que é esse que a gente está fazendo agora, e os outros das outras edições, outros anos aqui do Label, né? A nossa equipe completa é a professora Kátia, eu, a Rafa, o Vitor, o Luiz, a Juliana e a Gabriela. Aqui tá os apelidos nossos. Daí eu vou me apresentar aqui. E a Rafa e depois o Vitor, tá? Eu sou a Beatriz, eu tenho 18 anos. Eu sou de Limeira, São Paulo. Faço engenharia ambiental aqui na EL. De entidade, eu também estou no centro acadêmico de ambiental, né? Na área de assuntos. E eu ministrei o minicurso do Diagrams para fluxogramas também. Agora, você quer falar, Rafa? Oi, gente, de novo. Meu nome é Rafaela, como eu já disse. Eu tenho 20 anos, sou de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, aqui perto, né, perto de Lorena. E eu também faço engenharia ambiental. Eu ingressei no ano de 2020. Sou da mesma turma que a Bia e também na mesma turma que o Vitor. Eu já fui educadora na Marie Curie, que é uma entidade da faculdade, mais conhecido como MacVest. E eu também ministrei o curso de Canva pela Label no começo desse ano. E é isso, né? Nós três fazemos PUB, que é a proposta da bolsa da Label, que também é orientado pela professora Kátia. E é isso. Agora é você, Vitor. Boa noite, pessoal. Eu sou o Vitor, eu tenho 19 anos. Eu moro na Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. Eu também faço parte do curso de Engenharia Ambiental. Também faço parte do centro acadêmico do nosso curso. E eu fui o responsável por ministrar o minicurso do Ubuntu pela Label. Então, gente, né? Eu, a Rafa e o Vitor vamos revezar aqui as aulas. De segunda-feira sou eu, de quarta é o Vitor, né? E de sexta é a Rafa. É certo, gente? É isso aí, né? Isso. Só na última segunda-feira que eu vou dar também. Isso. Ó, então são 6 aulas. Opa, são 6 aulas ao todo, que vão sempre ser nesse mesmo horário, das 18 às 19 horas. Aqui nos dias, em maio, dias 24, 26, 28 e 31. E em junho, nos dias 2 e 7, certo?
O Cal, que é um programa de planilhas que sempre atende às necessidades, né, semelhante ao Excel, mas é um programa livre, porque o projeto do Label visa que oh meu Deus, que os programas sejam de acesso a todos, né, sejam de livre acesso. Então, a ementa, nessa primeira aula, eu vou apresentar o Calc para vocês. Na aula 2, a gente vai falar um pouco de customização de células. Na aula 3, elaboração de planilhas. Na aula 4, análise de dados. Na aula 5, validação de planilhas e funções. E na aula 6, que é a nossa última aula, teclas de atalho e dinamização. E ao final, né, do minicurso, com a conclusão, a gente vai emitir certificados para vocês, né? Só que tem alguns critérios para que vocês consigam obter esse certificado, certo? Que é a entrega das atividades que a gente vai disponibilizar via Classroom para vocês, ter 70% de frequência aqui nas nossas aulas, e responder o formulário de satisfação que vai ser enviado no final do minicurso, tá? Então, de apresentação é isso. Eu quero saber se todo mundo que está aqui está no Classroom. É mais fácil perguntar quem não está, né, do que quem está. Todo mundo está, mas todo mundo falar que sim. Alguém não está. No Classroom também. O Thiago falou que não tá, mas a gente mandou um e-mail para você entrar. Mas se você não entrou, a gente manda de novo. E Luiz Felipe de Araújo, manda para mim o seu e-mail. Pode ser aqui no Meet mesmo? Ah, beleza. Porque a gente envia o convite, daí às vezes vocês não aceitam. O Thiago eu vi que estava pendente, você eu não verifiquei. Agora a Rafa vai apresentar, vou até parar a apresentação aqui. Como vocês já conhecem a gente agora, né? A gente quer conhecer um pouquinho de vocês também. Daí você apresenta agora, Rafa? Eita, eu tava falando mutada. Sim, eu mandei um link aqui no chat e a gente vai fazer um mente rapidinho, só pra gente se conhecer melhor. Vocês conseguem acessar o link tranquilo, tá de boa? Conseguem ver minha tela também? E eu não tô vendo o chat agora, se alguém puder. Estamos vendo sim, Rafa. A tela a gente tá vendo, amiga. E alguém que já acessou consegue falar no microfone que acessou, que tá ok? Consegue ver? Eu tô vendo aqui que algumas pessoas já responderam. Isso é basicamente para a gente se conhecer melhor e saber qual é o perfil de cada um. Claro que não tem muitas opções, porque a gente não pensou em muita coisa, mas a gente queria saber, na real, qual é o perfil de cada um, né? E aqui tem um Chapolin falando que ele lembrou que tem que estudar, mas ele só lembrou mesmo bem o meu perfil. Estou com várias coisas acumuladas, mas deixa pra lá. Semana de prova é complicado, né, Rafa? Pois é. E aqui a gente tem, né, já o pessoal que está respondendo. São 4 opções, e aí a primeira vocês podem colocar aqui. Pelo que eu estou vendo, é o que mais tem gente, né? Uma coisa de cada vez. As coisas têm uma ordem para um motivo. É tipo, o perfil daquele estudante que quer seguir a graduação certinho, que concorda que tudo tem a hora certa, né? E o segundo é um pouco de projeto e um pouco de salada. Aquela pessoa que consegue se organizar bem e fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
O terceiro é Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. É a pessoa que não está muito preocupada em fazer projeto durante a graduação, participar de entidade e tal, ela só segue a vida. E o quarto, que eu vou confessar que é o meu perfil, e o da Bia e do Vitor também, imagino, que é o perfil daquela pessoa que gosta de se envolver em todos os projetos e entidades possíveis e faz tudo de uma vez. E é o meu caso. Então, como vocês já responderam a maioria, achei bem legal. O que vocês acharam, Bia e Vitor? Acho bacana, a gente conhece sim, um pouquinho de todo mundo. Mas eu acho que eu me enquadro no quarto e na primeira opção também. Que a Rafa ainda fica puxando um monte de matéria adiantada, eu sou mais esperando a ordem das coisas, na questão das matérias mesmo. Você já é mais adiantada, né? É verdade, eu sou a pessoa que pega várias matérias, se tem um projeto, uma entidade ali bobeando, eu vou lá e quero fazer. Faço todos os processos seletivos possíveis. Nossa, meu ano de bicho, então, ano passado Ó, eu quase. Rafa, as respostas pararam de subir aí, 32 pessoas responderam. Eu Uhum, acho que então eu vou já parar de foi fazer. uma boa quantidade, né? Sim, legal. Obrigada, gente. Vou parar de apresentar aqui. Tá, galera, agora eu vou voltar a apresentar. Tá vendo aí, Rafa? Estamos Sim, sim. Beleza. Ó, então vamos começar aqui na nossa primeira aula, gente. Desculpa os barulhos que acontecem aqui em casa, a gente tem irmão pequeno e é complicado. Ó, então o que é o LibreOffice Calc, né? É um programa de planilha eletrônica que é similar ao Lotus e ao Excel. Ele tem como função a criação de planilha e tabela, permitindo ao usuário a inserção de equações matemáticas e ajudando na criação de gráficos, né, de acordo com os dados presentes na planilha. O Calc utiliza o formato ODS como padrão, mas ele também reconhece e exporta arquivos em formatos de outras planilhas eletrônicas, exporta arquivo em PDF sem precisar instalar a extensão, e todos os outros aplicativos do LibreOffice fazem isso também. Certo, deixa eu passar aqui. A instalação. Eu vou mandar o link para vocês do site certinho para fazer a instalação. Vão fazer a instalação por esse site, mas não precisa fazer agora, pode fazer no final da aula, tá? Aqui no site, né, no LibreOffice.org, você vai entrar aqui no download LibreOffice. Ele vai carregar aqui a página. A gente vai ensinar essa versão aqui, que é a 7.1.3. Eu não sei se tem muita diferença dessa outra, né? Mas eu prefiro que vocês instalem essa 7.1.3. Daí aqui vocês vão escolher o sistema operacional do computador de vocês, né? Aqui tem a opção para Linux, para Mac, para Windows. Daí tem essa diferença de 32 e 64. Daí você tem que ver na configuração do seu computador qual que é. Mas os computadores mais novos estão vindo com a 64, tá? Aí vocês vão clicar em baixar. É que eu já baixei aqui no meu, mas depois que vocês clicarem em baixar, vocês vão ter que aceitar, né, as permissões do LibreOffice. Isso também vai da configuração de cada computador, gente. Mas se vocês tiverem alguma dúvida quanto a isso, pode mandar lá no grupo do WhatsApp, quanto à instalação também, que a gente tenta resolver. Eu, a Rafa, o Vitor, a gente dá um jeito. Vamos lá aqui.
Agora, a interface. Assim que vocês instalarem o LibreOffice, vai abrir nessa página aqui. Aqui tem todos os outros aplicativos do LibreOffice que eles também já vão ser instalados. Você instala o pacote completo, né? Mas aqui a gente vai focar no Calc. O minicurso é sobre o Calc. Mas tem o Writer, que é tipo um Word, tem esse daqui que é quase um PowerPoint, né? O Draw, que eu imagino, não tenho certeza, que é um Paint. Tem os outros aplicativos aqui que eu não sei muito sobre, tá? Mas aqui no Calc, você clica naquela opção e vai abrir essa página aqui, né? Ó, aqui no topo da página, a gente vai ter a barra de menu. Tem arquivo, editar, exibir, inserir, formatar, estilos, planilha, dados, ferramentas, janela e ajuda. Nessa barra de menu que a gente vai realizar as operações no Calc, né? Aqui embaixo do menu tem a barra de ferramentas, que eles têm as mesmas opções, né, que a gente vai encontrar aqui no menu. Só que é uma forma mais simplificada e intuitiva de encontrar. Então, é como se fosse um atalho mesmo para as coisas que tem aqui no menu, certo? Aqui embaixo tem a barra de endereço, que é onde a gente vê o nome da célula que está selecionada, né? Que nem aqui é a célula B12, certo? Daí fica aqui. Do lado da barra... Peraí, gente. Do lado da barra tem a função soma aqui. Ai, meu Deus. Peraí, gente, deu uma travada aqui. Tem a função soma. Aqui tem onde a gente insere as fórmulas, que a gente realizar as operações no Calc. Daí aqui embaixo, onde tem a folha de Calc mesmo, é o grid, né? Que é onde a gente tem as células. E aqui no finzinho da página, a gente tem a barra de status, né? Onde a gente tem, assim, respectivamente, né? Qual folha de Calc a gente está usando? Aqui está na planilha 1, a gente pode adicionar, olha. Daí a gente sabe qual folha a gente está usando aqui embaixo. A gente tem aqui o estilo da página. A gente tem a linguagem, a seleção de linhas e colunas, a opção de salvar arquivo, esse vermelhinho aqui, que a gente tem a soma, e aqui é o zoom. O zoom, ele não altera o grid, ele só dá um zoom como se fosse uma lupa mesmo, ele não vai aumentar ou diminuir. Peraí, vocês estão ouvindo meu irmão chorar? Tá atrapalhando, assim, tá muito alto? Não, Bia, Tá meio tudo louco. certo. Certeza? Certeza. Beleza, gente. Desculpa aí os imprevistos, gente, que eu tô na casa dos meus pais aqui. Ó, então a gente vai começar pelas operações aritméticas. Que assim, quando a gente vai operar no Calc, a gente sempre vai começar usando o igual. Então, daí a gente coloca igual, vamos pôr 3 mais 3. É o resultado. Daí, a mesma coisa para fazer a subtração. Tô fazendo uns exemplos bem, assim, bestas mesmo, que vocês aplicam depois do jeito que vocês vão precisar aí no futuro de vocês, né? Ó, 3 menos 2. Para multiplicar, a gente vai colocar o asterisco, né? Sempre colocando o igual antes, ó. 7 vezes 6, 42. A divisão é a barra, como se fosse uma fração. 6 por 2, 3. E daí, a nossa porcentagem é o seguinte, tem a exponenciação, deixa eu falar da porcentagem primeiro. A gente vai colocar a porcentagem e depois a multiplicação e o valor. Então, aqui, ó, a gente vai colocar igual a 60% vezes, né, o 100, que vai dar 60, certo?
E a nossa exponenciação, a gente vai usar o chapeuzinho. 4, chapeuzinho, ao quadrado, 16. Não é 8, e eu sempre me confundo minha vida inteira. Tudo certo até aqui, gente? Tudo sim. Isso, Kátia, eu vi aí, tá certinho. Que você me corrigiu aí. Obrigada, viu? Certo. Depois das operações, a gente vai falar um pouco sobre a ordem de precedência. A ordem de precedência é uma coisa que a gente aprende lá no básico da matemática, né? Que a precedência, por definição, é a situação que vem antes do que precede, precessão, que os operadores, para você operar no Calc, é como em qualquer outro programa, né? Então, tem uma ordem para que os operadores sejam calculados. Então, primeiro, vai ser calculado os parênteses, depois a exponenciação, depois multiplicação e divisão, e, por fim, adição e subtração, mas isso como em qualquer outra calculadora normal. Acredito que ninguém tenha dúvida quanto a isso também, né? Agora aqui, soma e outras operações automáticas. Essa soma automática é o seguinte, ó, aqui tem um valor, né? A gente aprendeu a calcular manualmente, mas vamos supor que a gente tem uma planilha aqui que tem já os valores pré-definidos e a gente quer fazer uma soma. Então, daí a gente vem aqui, seleciona todos esses... Seleciona todos os... Ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Seleciona todos os números que você quer. Não sei por que vira 666 quando eu faço isso aqui. Você sabe, Rafa? Enfim, você vai vir aqui... Oi, calma aí. Isso é uma função automática que ele copia quando você usa esse uso de arrastar. Você não pode arrastar. Dá um Ctrl Z. Dá um Ctrl Z para isso. Você tem que negritar só selecionando ela sem usar essa barrinha. Ou para selecionar tudo, Aí, você pode também clicar na primeira célula e apertar Ctrl mais a barra de espaço. E aí ele vai selecionar a coluna inteira. Certo. Então, eu não posso pegar aqui no quadradinho e arrastar. Eu tenho que arrastar na barrinha inteira. Isso. Ele vai copiar a primeira célula automaticamente, se você fizer isso. Certo. Obrigada, gente. Ó, então daí vocês vão vir aqui nesse símbolo de soma, vão clicar e vão apertar aqui em soma. E daí já vai fazer a soma automática, né? Aqui é um outro jeito de operar. Por exemplo, ó, aqui quando a gente fez a soma automática, ele ficou igual soma A1, os dois pontinhos que significa até, e o A6. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó. Ai, meu Deus, eu não sei por que acontece isso na minha vida com esse negócio. Aí, ó, se eu colocar aqui soma e selecionar também daqui até aqui, A1 até A6, né? E fechar, vai dar o mesmo resultado que se eu tiver feito a soma automática. E para isso, tem várias operações de forma automática ali em cima. Então, vamos selecionar tudo de novo. Aqui eu também tenho como eu tirar a média de todos esses valores. Tem como eu tirar... E a mesma coisa, ó, se eu colocar igual, média, e selecionar de A1 até A6, vai dar o valor para mim, certo? Média, tem também aqui o mínimo, que ele vai tirar o valor mínimo aqui, que é o 1. Tem o máximo e tem a contagem, mas a contagem eu não consigo utilizar ela assim com números, né? Eu consigo contar quantos tem só, mas daí não é interessante aqui nesse caso, trabalhando com números. Deixa eu apagar aqui e fazer a contagem para vocês verem. Aqui.
Vai dar 6, porque são 6 células que estão ocupadas. Bia, apaga uma delas que ele vai fazer a contagem de vazias, ele subtrai as vazias. Sim. Certo. Aqui na outra planilha, eu vou fazer um exemplinho para vocês, porque eu acredito que seja mais fácil da gente entender quando a gente tem uma planilha de exemplo, certo? Deixa eu voltar aqui. Vou fazer uma planilha como se fosse contas do mês em vários meses, certo? Então, aqui nesse primeiro eu vou colocar em maiúsculo, né? Contas em reais, certo? Aqui eu vou colocar o mês de janeiro, fevereiro. Escrevi fevereiro errado. Ai. Março e abril. Vou fazer só esses. Daí, aqui a gente vai colocar exemplos de conta que a gente tem no nosso dia a dia, né? Não sei se vocês moram com os pais, se moram sozinhos, mas são contas que acredito que todo mundo tenha, né? Água, luz, telefone. Acho que ninguém mais usa telefone, né? Fixo. Mas eu coloquei telefone. Internet e mercado, por exemplo. Daí aqui, gente, vocês conseguem deixar as palavras em negrito, mudar a fonte. Na aula da Rafa, ela vai dar mais detalhes sobre isso, sobre customização de planilha. Só vou deixar aqui numa corzinha para ficar mais bonitinho. E aqui eu também vou selecionar assim. Vou colocar uma outra corzinha, que tem toda uma opção de cores, olha. Certo. Daí aqui eu vou colocar valores aleatórios, mais ou menos, do que eu acho que seria uma conta, né? Vamos botar aqui 166 e 50. E sempre que são números, o cálculo ele vai alinhar para a sua direita. Se você colocar com ponto, ó, ponto 5, ele não vai alinhar e ele também não vai reconhecer e nem fazer os cálculos. Então, sempre que for colocar número, é interessante colocar. É interessante não, né? Deve ser colocado com vírgula. Vamos colocar aqui uns valores muito aleatórios aqui para uma conta de água. 160 e 174,20. Opa, vírgula. Aí. Agora aqui para conta de luz. 200, 190 e 70, 101 e, sei lá, 250, porque deixaram o ventilador ligado. Daí, no telefone, vamos supor que você pague o telefone numa franquia. Você tem o valor fechado aí do seu telefone, do seu plano de celular. Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, R$ 79,90. Daí aqui eu posso colocar igual ao B4, né? Que é essa célula aqui. Então, ó, B4, ele vai jogar o mesmo valor do B4 aqui. Então, vamos deixar igual aqui, todos. E também em abril vai ser o mesmo valor, porque é um valor padrão, igual a B4. E a mesma coisa aqui para a internet. Vamos jogar aqui na internet, é 129,50. Opa, ó, se eu colocar o ponto aqui, ele não vai aceitar. 129,50, que eu posso colocar igual a B5. Aqui também igual a B5.
E aqui também, igual a B5. Eu sempre coloco minúsculo, tem que colocar maiúsculo. E aqui o mercado, ele varia, né? Vamos por aqui uns R$300 em média de mercado. 300, 328,80. Uma pessoa que come bem pouco, né? A pessoa que mora sozinha. Nossa, nem isso, né? R$300 morando sozinho não dá também. 368,90 e 320,40. Pronto. Daí vamos saber que você. Vamos saber, não. Vamos supor que você tem esse controle aí, você anota sempre as suas contas e você quer saber o total mensal, né? Que você usa, que você gasta por mês. Então, a gente vai fazer aqui um total mensal. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dessas células aqui. Aí, ó, total mensal, vamos arrastar aqui. E vamos pintar de uma corzinha também para ficar bonitinho. Verdinho. Aqui, ó. Então, como que a gente pode somar aqui? A gente pode somar essa primeira célula igual, né? A 166,5 mais 200 mais 79,9 mais 129,5 mais 300. Vai dar aqui o resultado, mas se eu alterar algum valor aqui, por exemplo, se eu alterar aqui, anotei errado a minha conta de luz, e eu alterar ela para 60, esse valor aqui não vai ser alterado, o valor total. Por isso que é muito interessante a gente operar entre as células e não com os números, certo? Então, aqui, por exemplo, a gente vai colocar igual, soma, abrir os parênteses, selecionar de B2 até B6 e fechar o parênteses. Assim vai me dar o valor total. E qualquer número que eu alterar aqui, por exemplo, se eu alterar aqui para... Estava no 190 e pouco, né? Vamos por aqui, então, 210,80, coisa vírgula, 8, vai alterar aqui no meu resultado também. Então, aqui no caso, a gente tem uma planilha pequena, mas quando é uma planilha muito grande, com muitos dados, é sempre mais interessante a gente operar utilizando as células do que a gente operar com os números, né? Se eu clicar aqui do lado e arrastar até aqui, opa, por que não tá? Agora eu fiz errado, é aqui, né? Ele vai copiar essa função e ele vai entender que se na primeira, aqui na coluna B, eu somei todas as linhas de 2 a 6, para a coluna C, D e E, ele também vai somar todas as linhas de 2 a 6. E daí eu vou ter o resultado de todos os meses aqui. Certo? Alguém tem alguma dúvida disso? Sem dúvida, gente. É bem tranquilinho, né, essa primeira parte. Eu tô me enrolando, gente, eu tô muito nervosa, sério. Conforme as aulas vão passando, meu nervoso vai passando também, mas na primeira, nossa, quem tava também no mini curso do Diagrams viu que eu fiquei muito nervosa, não conseguia nem falar no outro. Tá, daí vamos supor que a gente queira saber um total de cada conta. Quanto que eu gasto de água nesse período de tempo, quanto que eu gasto de luz nesse período de tempo, telefone, internet, mercado. Então, vamos colocar aqui total, cada, por exemplo. Vamos pintar também daqui. Opa, pintou um outro aqui que não era para ter pintado.
Vamos pintar daqui até aqui de uma corzinha também. Opa, deixa eu puxar mais para cima. Vamos pintar de... Gente, por que tá acontecendo isso aqui? Ah, deixa eu fazer de novo isso aqui. Aê! Vamos pintar de uma corzinha também. Vamos colocar aqui total cada. Vamos colocar a mesma coisa, ó. Igual. Soma. Daí que a gente vai somar daqui, né, do B2 até o E2. E vamos fechar. A gente vai ter o resultado. Mais uma vez, se a gente alterar qualquer coisa aqui, o resultado vai ser alterado. Então, vamos lá aqui também, ó. Vamos copiar aqui a função até aqui embaixo. Ele vai me dar todos os resultados aqui. Então, de água, no período de janeiro até abril, foi gasto 667,58. E assim para todas as contas aqui. Então, aqui nesse valor, nesse período de tempo, caso a longo prazo eu queira saber quanto que eu gasto de conta anualmente, eu também preencho aqui essa célula com a mesma função de cima, clicando aqui no quadradinho e arrastando para baixo, quando fica rosinha. Isso. Daí ele me dá esse valor. E esse valor aqui, ó, se eu apagar ele vai ser o mesmo valor que se eu arrastar todos desse lado aqui, ó. Certo? Porque a soma de todos os meses é a mesma coisa da soma de todas as contas, né? Ó. Dá o mesmo valor. Vamos trocar esse daqui de cor para ficar... Vamos pôr vermelho. Certo? Nenhuma dúvida também até aqui, né, gente? Tudo certo, Bia. Tudo certo? Então tá bom. Opa. Aí. Ocultar dados. Ó, para ocultar dados, deixa eu apresentar essa parte aqui que eu vou ler. Para ocultar colunas, linhas, sem perdê-las, né? Por exemplo, a gente tem uma planilha muito grande, a gente quer ocultar uma coluna que não faz mais a diferença para a gente ao longo do uso dessa planilha. A gente vai selecionar a coluna ou a linha, né? Clicar com o botão direito, selecionar ocultar linha ou ocultar coluna. Daí, para exibir esses dados de novo, a gente faz o mesmo procedimento. Não, a gente vai selecionar as duas linhas ou colunas ao lado da que a gente ocultou e clicar em mostrar linha ou mostrar coluna. Então, vamos supor que no fim de, sei lá, para você não é mais interessante ter aqui o mês de março, por exemplo. Daí, a gente clica aqui na coluna D, clica com o botão direito e vem aqui em... Cadê? Anotar, célula... Oh, meu Deus do céu. Botão direito. Aqui, ó. Ocultar colunas. Daí, o nosso mês de março, ele vai sumir. Para a gente voltar com o mês de março, a gente seleciona a C e a E, clica de novo com o botão direito e coloca mostrar colunas, e daí o mês de março volta normalmente, né? Só que quando a gente oculta dessa forma, selecionando e ocultando, quando a gente vai ver num geral da planilha, essa coluna some e não fica sinalizado que essa coluna sumiu, né? Aqui fica um pouquinho mais grossinha essa linha, mas você não lembra muito bem que você ocultou essa coluna. Então, mais interessante que o ocultar seria o agrupar, a função de agrupar a coluna. Para agrupar os dados, você vai selecionar os dados que você deseja agrupar, né? A linha, a coluna.
A gente vai no menu lá em cima, selecionar dados, depois selecionar esquema e depois selecionar agrupar. Então, a gente vai vir para cá. Vamos de novo tentar agrupar aqui o mês de março. A gente vai vir em dados. Perdão, deixa eu vir aqui rapidinho. A gente vai vir em dados, esquema e agrupar. Dados, esquema, aqui embaixo, e agrupar. Daí, olha, aqui tá visualizando, né? Se a gente passar para cá o menos, por que não tá indo aqui? Meu Deus. Dados, esquema, agrupar. Aí, agora foi. Você pode, para agrupar, selecionar só uma coluna? Uma ou mais. Você pode agrupar várias, então? Sim, vamos supor que você vai pegar essa planilha aqui. Deixa eu só tirar essa daqui, desagrupar essa daqui, eu já te mostro, tá? Para desagrupar, você vai selecionar. Você vai selecionar as duas que estão do lado, vir aqui em dados, esquema e desagrupar. Daí aqui o março aparece quando você clica no mais, e quando você clica no menos, ele fica agrupadinho sem aparecer. Então, esquema e desagrupa o março. Quem que foi que falou comigo agora? Rodrigo. Então, Rodrigo, vamos supor que você queira fazer na mesma planilha vários anos. Então, daí você seleciona todos aqui, vem em dados, esquema e agrupar. Daí aqui fica no menos, né? Oh, meu Deus. Dados, esquema. E daí ele some. Daí você consegue fazer de vários anos. Daí quando você precisar rever esses dados, você clica aqui no maisinho. E eles voltam. Certo? Então você pode agrupar, desagrupar, ocultar, desocultar quantas colunas ou quantas linhas você quiser. Mas a diferença do ocultar para o agrupar é que o ocultar você fica sem essa informação aqui em cima do que está ocultado, do que não está. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. De nada. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Não? Tudo certo? Acho que sim, Bia. Tudo certo por aqui. O que eu tinha previsto para a aula de hoje era isso, gente. Eu realmente estava muito nervosa. Eu deixei, então, de atividade para vocês, de hoje aqui no Classroom, só a instalação do LibreOffice. Já foi até disponibilizado aqui. Vocês vão responder um forms para mim. É bem assim, você instalou sim ou não? Para essa primeira aula, eu não pedi nada que use o LibreOffice, mas para as próximas atividade da próxima aula e as outras, vai ser tudo cobrado que seja feito no LibreOffice mesmo. Então, eu preciso que vocês instalem, mesmo que essa primeira atividade seja meio boba, é só para eu ter um controle de quem fez a instalação e quem não fez. Certo? Certo. Obrigada, Rodrigo. Acho que eu acabei por aqui. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Rafa, Victor? Eu tenho. Gente, não sai ainda não. Se você quiser parar a gravação, Bia, acho que agora o que eu tenho para falar não é mais tão pontual. Mas Certo, é só vou parar. para todo mundo saber mesmo. Então, a Bia falou algumas vezes que estava um pouco nervosa.